chororô da dupla Itagipe não faz sentido. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje nós vamos falar sobre o chororô da dupla Itagipe, as torcidas que se uniram para ser contra o Confiança, algo que não faz o menor sentido, assim como esse chororô vem aumentando ano após ano e ele não faz nenhum sentido, nem nos momentos atuais, nem historicamente falando. Esse chororô tem acontecido à medida que a Confiança vai crescendo no cenário nacional, com incapacidade ou impossibilidade de acompanhar o crescimento do Confiança. Eles buscam mostrar aos seus torcedores, os próprios torcedores, a enganar a si mesmos, que o Confiança é um beneficiado pela Federação Sergipana. Federação Sergipana essa hoje que é gerida por um ex-dirigente do Confiança, um ex-presidente do Confiança. Então a gente vai analisar a gestão Milton Dantas, o histórico dessas benefícios, né? Quem foi beneficiado de fato ao longo da história, e toda vez que o árbitro é FIFA, quais são os resultados que isso acontece, ok? Mas antes da gente começar esse vídeo, de fato, dá seu like, se inscreve no canal, para que a gente possa alcançar mais e mais azulinos, para que você queira mostrar aos azulinos e azulinas que essa história de que o Confiança é beneficiado é fajuta. Dá like, que quanto mais like você der, mais longe esse vídeo chega a mais e mais pessoas, e a gente está aqui para provar como Confiança não é beneficiado, como a gente está crescendo nacionalmente apenas pelos nossos méritos, ok? Vamos lá falar então da gestão Milton Dantas na Federação Sergipana de Futebol. Miltinho, ele está na gestão desde 2016, está no segundo mandato que vai até 2024. Em 2016 nós tivemos o título de 2016, 2017, 2018 e 2019. Então, desses 4 anos onde Milton Dantas é o presidente da Federação Sergipana, quem ganhou mais títulos? O Sergipe. O Sergipe foi campeão 2 vezes, Confiança campeão 1 vez, Frei Paulistano campeão outra vez, campeão no ano passado. Então, essa teoria que Milton Dantas facilita a vida do Confiança, ela já cai por terra a partir dos próprios resultados em campo. Então, à medida que o Confiança cresce nacionalmente, o Sergipe já teve 2 títulos, teve as mesmas possibilidades e não aproveitou, ok? Mas para além desses dados, a gente tem que ver a mudança de patamar que tem a Federação Sergipana. Não sei se vocês lembram, vocês podem fazer uma busca no Google, como eram os troféus do Campeonato Sergipano. Era pior que troféu de vaquejada. Agora são troféus ou troféus, não sei, enfim. São troféus que são bonitos esteticamente. O Campeonato Sergipano tem patrocínio, o Campeonato Sergipano tem premiação, a Federação Sergipana de Futebol conseguiu vagas a mais na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se a federação, sob gestão de Miltinho, ainda tem falhas, e tem bastante, mas é inegável que ela avançou muito em relação ao que era a gestão de Carivaldo, notoriamente ex-dirigente do Sergipe, e olha quem conseguiu vários títulos nesse período, quem conseguiu várias vagas em torneios nacionais nesse período, mas depois querem falar que a gente é beneficiado em apenas 4 anos de gestão Milton Dantas, 4 anos que nem se completaram ainda. Mas vamos lá a história de quem tem sido realmente privilegiado ao longo desses anos. Vamos começar no início do século XX, há mais de 100 anos atrás, em 1919. O Campeonato Sergipano na época era amador, e por ser amador, tinha geralmente os jogos eram organizados por pessoal de uma fábrica, pessoal ribeirinho, enfim. E nessa mesma época vinham muitos trabalhadores da Bahia trabalhar aqui, e muitos clubes usavam essa coisa de trazer o trabalhador, mas também traziam jogadores de futebol. A época amadora do futebol teve muito disso. Você trazia alguém para trabalhar na sua empresa, mas era para jogar futebol também. Só que esses times com esses baianos começaram a suplantar os times mais tradicionais, Sergipe e Cotinguiba. Logo, a Federação Sergipana de Desportos, à época, ela proibiu, pelo menos limitou, a presença desses baianos aqui.
Essa lei baixada beneficiou quem? Cotinguiba e Sergipe. Ou seja, há mais de 100 anos, o Sergipe já atuava nos bastidores para mudar regras, mudar coisas que os beneficiavam. Tudo bem, isso aconteceu há 100 anos, os dirigentes e os torcedores não têm nada a ver com isso, apenas uma trívia. Mas vamos avançando pelo século XX. Chegamos na década de 70. A década de 70 é a década de ouro da Associação Olímpica de Itabaiana, onde eles foram pentacampeões estaduais, tem um título de uma fase do Campeonato Brasileiro que se disputava do Nordeste, que eles reivindicam como Copa do Nordeste, ainda que a CBF e a Liga do Nordeste não reconheçam esse título, mas era uma ótima fase do Confiança. O Campeonato Sergipano de 1971, ele estava programado para ter 2 turnos, o vencedor do primeiro turno encararia o vencedor do segundo turno na final. Caso um time ganhasse os 2 turnos, seria declarado campeão. O Itabaiana venceu o primeiro turno, liderava com folga o segundo turno, ou seja, estava caminhando para ser campeão. Eis que a Federação Sergipana muda a regra do jogo no meio do campeonato, criando um terceiro turno, vencido pelo Sergipe. O campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno e o campeão do terceiro turno. Quem teria vantagem? Quem ganhou 2 turnos ou quem ganhou 1? Na lógica da Federação Sergipana da época, quem ganhou apenas 1 turno. Então o Sergipe jogou 2 jogos em Aracaju, um jogo foi disputado na Serra, Sergipe campeão, Sergipano naquela época, com graves acusações de erro de arbitragem. 2 anos à frente, mais uma vez, Sergipe e Itabaiana na final, 3 jogos. Primeiro jogo em Aracaju, vitória do Sergipe. Segundo jogo na Serra, vitória do Itabaiana. Itabaiana tinha acusado Sergipe de ser beneficiado pela arbitragem nos 2 jogos anteriores. E aí, isso é um dos motivos, inclusive, de orgulho dos torcedores do Itabaiana. Trouxeram, pela primeira vez na história, um árbitro da FIFA para apitar o final do Campeonato Sergipano, que aconteceu aqui em Aracaju, no Batistão. Salvo engano, foi um paranaense. Resultado, Itabaiana, campeão sergipano. Então, isso foi na década de 70, ou seja, na primeira vez que os dirigentes do Itabaiana se ligaram que tinha que trazer a arbitragem de fora, Itabaiana campeão, Itabaiana dominante naquela década. Vamos andar mais um pouquinho. Anos 80, reportagem da Placar, o livro negro do futebol. Era uma reportagem que falava de corrupção em todas as federações. Adivinha quem estava envolvido na corrupção da nossa federação? Ele mesmo, Clube Esportivo Sergipe. O árbitro da partida, deixa eu explicar melhor. Existiria uma final entre Itabaiana e Sergipe, só que o Itabaiana se recusou a entrar em campo, partindo do princípio que o Sergipe já tinha um jogo marcado contra o América do Rio para entrega de faixas. Os caras pensaram, depois de todos os escândalos, os caras me marcam um jogo já garantindo que serão campeões, algo estranho tem aí. E aí vocês vão ler a reportagem que está linkada aqui embaixo. O juiz estava comprado, o próprio juiz admite isso. O jornalista que conseguiu apurar essas informações foi ameaçado de ser espancado por alguém ligado à polícia. No final das contas, a federação declarou o Sergipe campeão, o Itabaiana recorreu na CBF e depois de alguns meses o título foi dividido. Ainda assim, o Sergipe foi indicado pela federação para participar do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, no caso 1983. A reportagem é completa, só dei um resumo básico aqui das manobras de bastidores que foi para garantir o título ali do outrora mais querido. Vamos avançar no tempo, século XXI. O século XXI foi o século onde teve muitas polêmicas de arbitragem, muitos árbitros com a chancela da FIFA vieram apitar jogos importantes e finais aqui em Sergipe. Vou destacar algumas. 2001, Edilson Pereira de Carvalho veio apitar aqui a final Sergipe versus Confiança. Nessa final, Confiança finalmente foi campeão depois de 10 anos na fila. Passa-se alguns anos, 2009, Confiança tinha um time muito bom à época, e depois de algumas arbitragens ali meio mal assombrada, foi solicitado o Paulo César Pereira, que à época era o melhor árbitro do Brasil, paulista, o negão. Paulo César Pereira veio apitar esse jogo, Confiança, campeão, gol de Zé Paulo.
2012, final entre Confiança e Itabaiana. Primeiro jogo lá na Serra, 3-1 para o Itabaiana. Arbitragem de Cláudio Francisco. A volta no Batistão, arbitragem de Heber Roberto Lopes do Paraná, aquele carecão, branquinho. Confiança vitorioso, 1-0 pela diferença de saldo de gols. Itabaiana campeão. 2017, pela primeira vez na história, não sei se foi a primeira vez, mas pelo menos na reportagem do Jornal do Dia da época, dizia que o Sergipe solicitou pela primeira vez a arbitragem FIFA, por já estar com esse chororô de que Milton Dantas, que já era presidente à época, beneficiava Confiança. Resultado, Confiança 3-2, Sergipe eliminado com um golaço de Iago naquele jogo. Esses foram só alguns exemplos de toda vez que veio o árbitro FIFA para cá, o Confiança, supostamente beneficiado, sempre ganhou essas partidas. Para finalizar, como a gente não tem como provar, já que é tudo suposição, de fato, a única prova mais concreta é aquele caso dos anos 80, quando o árbitro fala que estava ali planejado para beneficiar o Sergipe. Vamos ver os resultados fora de Sergipe. O Clube Esportivo Sergipe tem a maior quantidade de títulos estaduais, ainda que muitos desses sejam na área amadora. Na área profissional, ele ali não tem grande distância do Confiança, por exemplo. Mas, saindo de Sergipe, o Confiança tem artilheiro da Série A, o Confiança chegou a ser 9º colocado na Série A, na Série A unificada, né, Taça Brasil da época. O Confiança tem uma grande participação na Série A nos anos 70. Itabaiana tem esse título regional que eles reivindicam ser Copa do Nordeste. O Itabaiana tem grande participação na Série A. Já o Sergipe na Série A sempre foi vergonha, tem a menor média de pontos dentre os grandes sergipanos, tem um saldo de gol negativo em mais de 100 gols, já foi lanterna por algumas vezes. Por quê? Aqui dá para manipular, quando sai do estado não dá. Mas continuando, o Confiança já teve 2 acessos dentro de campo, 2014 e 2019, da D para C, da C para B. Além disso, ainda disputou mata-mata 2 vezes, em 2015 contra o Londrina e em 2017 contra o São Bento. O Itabaiana já disputou acesso 2 vezes, contra o São Bento em 2016 e o ano passado contra o Ituano. O Sergipe sequer conseguiu passar de 1 ou 2 fases da Série D, as vezes que ele disputou. Ou seja, se a gente for olhar os resultados fora do estado de Sergipe, o máximo que o Sergipe conseguiu foi uma semifinal de Copa do Nordeste, enquanto Confiança e Itabaiana conseguiram resultados expressivos em Campeonato Brasileiro da Série A e em divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, notadamente Série C e D. Isso mostra que, enquanto o certame, as disputas estão vinculadas aqui nessa federação, que historicamente foi dominada pelo Clube Esportivo Sergipe, eles conseguem vantagem. Quando saem dessa proteção, eles só passam vergonha. E isso não faz sentido. E para concluir essa história, esse vídeo já está ficando muito longo, o Confiança historicamente nunca armou e nunca prejudicou. Muito pelo contrário, o Confiança historicamente sempre foi prejudicado. O Confiança, no seu início, ele já foi excluído, praticamente convidado a se retirar do Campeonato Sergipano até poder construir seu estádio Sabino Ribeiro, sendo que foi uma regra que impuseram de uma hora para outra. Se o Confiança hoje está na Série B, se o Confiança hoje tem um destaque nacional, foi por méritos, foi por organização dentro e fora de campo. A torcida de Itabaiana não tem o menor sentido de ter esse ódio todo do Confiança, para além da rivalidade natural, porque se existe uma instituição que tentou prejudicar o Itabaiana historicamente, essa instituição não foi a Associação Desportiva Confiança, foi o Clube Esportivo Sergipe via Federação Sergipana. E quanto ao Sergipe, sinceramente, isso tem que acabar, eles têm que superar essa eterna dependência, essa eterna proteção e esse eterno privilégio que sempre tiveram da imprensa e das federações e começar a se organizar, porque se não fizer assim, vai continuar correndo atrás de Confiança e Itabaiana, que hoje conseguem fazer bons torneios em níveis nacionais, não passam a mesma vergonha que o Sergipe, por exemplo, passa na Série D ano após ano, isso quando disputa, já que esse ano nem a Série D eles vão disputar, ok?
Desculpa aí pelo vídeo longo, desculpa pelo desabafo, mas a gente precisava falar isso aqui, botar os pingos nos is para acabar, porque se ficam martelando isso todo, inclusive com a ajuda da imprensa, acaba que para as novas gerações isso acaba se tornando verdade. Muito obrigado por você que chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, saudações proletárias e foi!